Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é uma grande satisfação, mais uma vez, nós estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nesta feita, estaremos dando sequência ao nosso curso básico em Teologia, apresentando a disciplina Introdução ao Novo Testamento 1. Essa disciplina tem por finalidade fazer uma análise do pano de fundo, contexto histórico, social e político que envolve o início dos evangelhos, né, do Novo Testamento. Vamos abordar, obviamente, os 4 evangelhos, pegando síntese de cada um deles e também, principalmente, contextualizando todo o cenário da qual se desenrola a historicidade dos evangelhos nas narrativas de Marcos, de Lucas, de João e Mateus. Desta forma, vamos aprender um pouco mais, crescendo na graça, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e vamos dar sequência à nossa aula. Todos sentem-se onde vocês puderem, acomodem-se onde der certo, com seu celular, seu tablet, seu notebook, sua Smart TV, enfim, o que você estiver disponível, assista a aula com atenção. Assista essa aula, que é para o seu crescimento, que é para o seu aprendizado. Vamos, então, sequenciando e falando um pouquinho, começando pelo período interbíblico. O que é o chamado período interbíblico? É muito comum nós falarmos do período interbíblico, nós mencionarmos acerca do período interbíblico e assim por diante. Mas o que vem a ser, de fato, o período interbíblico? Tão conhecido como os anos de silêncio, ou o tempo de silêncio de Deus, silêncio profético. Alguns chamam de o período em que Deus não usou profetas para falar ao seu povo. O período em que o povo estava sem ouvir a voz de Deus. Esse é chamado de período interbíblico. Isso que é chamado, denominado de período interbíblico. Os 400 anos que vai de Malaquias a Mateus. Obviamente que a história bíblica ela continua sendo desenrolada, continua sendo desenvolvida. O plano de Deus continua em andamento. Termina o cano do Antigo Testamento com Malaquias e inicia agora com Mateus o Novo Testamento, totalmente diferente, um cenário diferente, uma realidade diferente da que é deixada em Malaquias. Então, esse período, algumas Bíblias mais antigas, elas vinham 4 páginas em branco, simbolizando 4 anos de silêncio, silêncio profético. Quando nós falamos de silêncio de Deus, silêncio profético, não estamos dizendo necessariamente que Deus se calou. Pelo contrário, as profecias concernentes ao Senhor, aquilo que estava sendo ensinado concernente a Deus, concernente às profecias bíblicas, concernente à esperança messiânica, tudo aquilo que havia sido dito no Antigo Testamento e que era a promessa para se cumprir, continuou se cumprindo. As visões de Daniel, o sonho de Nabucodonosor, continuou se cumprindo exatamente na história conforme Deus já havia revelado ao seu povo. Ok? Então, por isso que muitos procuram até dizer que não foi bem um período de silêncio, porque Deus estava velando por sua palavra, fazendo-a cumprir. Vejamos bem, por que estudar sobre esse período interbíblico? Qual a necessidade de eu conhecer esse período? Eu quero aprender a Bíblia, eu quero aprender o Novo Testamento, eu quero conhecer as histórias bíblicas, interpretá-las, narrativas dos evangelistas e assim por diante. Veja bem, primeiro, quando estudamos um pouco da história, nós vamos compreender melhor o pano de fundo histórico do Novo Testamento. E, desta forma, estaremos entendendo todo o desenrolar, todo o desenvolvimento daquilo que é narrado pelos evangelistas. Culturais. Por que estudar, por que ver sobre as culturas? Então, vamos ver as razões culturais, porque explica a origem, o desenvolvimento de determinados costumes. A cultura está enraizada no aspecto social, aspecto político, aspecto econômico, aspecto religioso e assim por diante. Então, quando aprendemos um pouquinho da cultura do Novo Testamento,
nós vamos entendendo melhor a vida espiritual do povo judeu, vamos entendendo como que se desenvolve os aspectos culturais desse Novo Testamento. Também a razão messiânica. Deus preparou todo o cenário, todo o tempo, enviando seu filho nascido de mulher, sob a lei, para cumprir a esperança messiânica. Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Nasceu na época exata, pré-determinada por Deus. Então, a esperança messiânica que nós estudamos, quando estudamos o pano de fundo histórico, nós compreendemos melhor como Deus preparou o mundo para receber o Messias. Ok? Durante esse período que nós chamamos de período interbíblico, que a história foi sendo desenvolvida, nós nos deparamos com alguns períodos que não estão narrados nas Escrituras, nesses 400 anos de silêncio. São eles. O período persa, você já percebe ele na Escritura. No tempo da rainha Esther, está no reinado dos Medos e Persas, se passa nesse reinado. Os Medos e Persas, né? Para Daniel, você já viu, já leu na Bíblia, falando e mencionando sobre eles. Depois vem o período grego. O período grego já não se encontra, ele narrado na Bíblia. Você vai saber que ele aconteceu dentro da história. Período egípcio, período sírio, depois o período macabeu e, por fim, o período romano. Mas os três principais impérios é o persa, o grego e o romano, e que cumpre exatamente aquilo que está na grande estátua que Nabucodonosor viu lá em Daniel, capítulo 2. Então, esses desenvolvimentos, esses períodos históricos que ocorrem durante o período interbíblico, ajuda-nos a melhor compreender o pano de fundo, todo o desenrolar político, econômico, social, até a chegada do Messias. Outra questão, é bom lembrar, para aqueles que ainda, às vezes, se esquecem, às vezes, por algum motivo, entender melhor a divisão histórica do reinado de Israel. Veja bem, houve dois grandes cativeiros. O primeiro cativeiro se deu na Assíria, ou melhor, se deu no Reino do Norte, cuja capital é Samaria, onde eles foram levados cativos para a Síria, que a capital era Nínive, aquela Nínive que o profeta Jonas não quis pregar. No ano 722, as 10 tribos do norte, elas foram cativas, mas 2 tribos do sul ainda continuaram, que é Judá e Jerusalém, que tinha o templo do Senhor ali em Jerusalém. Então, observe só, preste bem atenção. O Reino do Sul foi advertido pelos profetas. O Reino do Sul foi advertido para se arrepender. Jeremias foi um dos profetas que profetizou, falando da necessidade de se arrepender, de procurar pelas veredas antigas, andar e procurar os bons caminhos, e assim por diante. O profeta Daniel, já em idade avançada, está estudando o profeta Jeremias para descobrir por que Deus não havia ainda realizado a plena restauração de Israel, sendo que já haviam se passado 70 anos profetizado por Jeremias. Só que Daniel não sabia que os 70 anos que o Senhor tinha falado para Jeremias não eram 70 anos lineares, eram 70 vezes 7. Eram 70 anos proféticos. Então, totalmente diferente do que pensava Daniel, até que ele recebeu a revelação do anjo, de Daniel capítulo 9, versículo 24, você conhece todo o desenrolar histórico disso. Pois bem, essas 2 tribos do sul são levadas cativas justamente no ano 586 por Nabucodonosor, da forma que profetizou o profeta Jeremias. Muitos exilados foram embora, você lê no livro de Esdras, muitos foram os exilados, e começa, então, a regressar. Esse regresso que começa ali, você vai encontrar no livro de Esdras, e também tem o regresso de Neemias, começa, então, a contagem da profecia que Daniel fala das 70 semanas proféticas. Pois bem, eu quero que você entenda que o povo volta do cativeiro, depois de um longo período. Começa, então, a restabelecer o culto em Jerusalém, começa a restabelecer a ordem ali em Jerusalém, e dentro desse contexto em que o povo está reunido ali, vai surgindo também outros acontecimentos. E o templo é construído com grande dificuldade.
O período pérsico, por exemplo, era um período que foi caracterizado por decadência espiritual, conforme está mostrado ali em Malaquias, desenvolvimento do poder, que você começa a observar o poder do sumo sacerdote, que após Neemias, a Judéia foi incluída na província da Síria, então passou por um domínio sírio também. E o sumo sacerdote se torna o governador da Judéia e autoridade da Síria. Também surge nesse período o período do escribismo, ou seja, há um certo interesse muito grande pela letra da lei. Os escribas começam a ter primazia para escrever, para fazer cópia da lei nesse período. Depois vem o período grego. O período grego, tudo nós estamos falando do período chamado período interbíblico, o período intertestamentário. O período grego, a história do Antigo Testamento se encerra com o cativeiro que a Síria impôs no Reino do Norte. Israel, com a subsequente, o cativeiro babilônico no Reino do Sul, Judá, com o regresso à Palestina, partes exilados, e começam ali, então, a formação da conjuntura político-social religiosa que nós vamos conhecer nos dias de Jesus. Então, veja bem, os 4 séculos, entre o final da história do Novo Testamento até esse período aí, que nós chamamos de período intertestamentário, período interbíblico, também porque houve o que é chamado de um hiato, um período de tempo onde não houve profecia para que o povo pudesse registrar, ou seja, a voz profética estava silenciada. É nesse período que se levanta também Alexandre o Grande, que se torna o senhor do Antigo Oriente Médio e derrotando os persas. Você vai observar que Deus, como o Senhor da história, tem tudo sob controle. Porque com o domínio de Alexandre começa a ter uma só língua, uma língua escrita, uma língua culta por todo o vasto império. Alexandre o Grande empreendeu muitas conquistas, a sua origem, de Alexandre, ali, quando ele une os estados gregos, expulsa os persas, morre assassinado, seu filho, de grande capacidade de liderança, que foi educado sob o grande ensinador, pensador da época, Aristóteles, filósofo, que também era devolta da cultura grega. Alexandre influenciou muito todo o mundo de sua época. Culturalmente, na cultura, no comércio, foi influenciado. E é nesse período também que surge, então, uma Bíblia muito famosa, a chamada Septuaginta, que é a versão dos 70. Alexandre quer ver na Biblioteca de Alexandria, no Egito, um exemplar da Bíblia, dos judeus, do livro sagrado dos judeus. Reúne-se 6 sábios de cada tribo, dando um total de 72, e forma-se e traduz-se, então, para o grego, a Bíblia, que recebe o nome de Septuaginta, que é a Bíblia versão dos 70. Então, essa Bíblia estará presente nos dias de Jesus. Nos dias que Jesus anda na Terra, esta versão da Bíblia estará presente. Ali, está presente com eles, para uso do povo, para uso de quem quisesse ler no grego a versão do Antigo Testamento. Nós chamamos de Antigo Testamento, né? Somos nós que chamamos de Antigo Testamento, mas Escrituras. Agora, sobre o período romano, depois de Alexandre, depois da Grécia, depois de sucessivas derrotas, agora chega o período romano, que é exatamente onde Jesus nasce, nesse período. Houve uma certa mistura da religião judaica, embora odiasse os romanos, acabaram por aceitá-los, de certa forma, porque não havia opção, e ficaram subjugados ao Império Romano, ao período dos romanos. Agora, nesse período romano, você vai encontrar muitas batalhas sendo travadas. Você encontra, por exemplo, durante esse período, início aí, a revolta dos irmãos Macabeus. Você encontra nesse período assassinato de sacerdotes. E o Herodes, ele pega o templo, reforma ele
para poder ganhar o favor dos judeus, porque o Herodes queria ser considerado como um dos Messias, ou como um Messias para o povo judeu. E você vai observar isso claramente, lendo livros que nos trazem, nos contam a história desse período. Veja bem, os primeiros reinados de Herodes, os 12 primeiros anos, gastou na luta pelo poder, depois a segunda metade, né, vamos dizer assim, mais 12 anos seguintes, 25 a 13 a.C., foram anos melhores, de certa paz, tranquilidade. Nos últimos 9 anos, vai do ano 3 até o ano 4, crueldade, amargura. Herodes assassinou filhos, Herodes assassinou duas ex-esposas. Foi exatamente esse Herodes aí que governava a Judéia quando nasce Jesus. Ele governava quando nasce Jesus. E esse Herodes morreu de uma doença terrível, muito terrível, chamada hidropisia, ou câncer nos intestinos. É uma doença que levou a um sofrimento muito grande, a uma dor e uma morte terrível. Você tem uma visão de como é o templo de Herodes, né? Construído por Herodes, o templo que existia nos dias de Jesus. Mas a Bíblia não fala só de um Herodes, e onde acontece muita confusão, às vezes, porque muitas pessoas acham que é um Herodes só na Bíblia. Herodes é a família herodiana, é o título deles, a família dos Herodes. Você tem, primeiramente, Herodes o Grande, que teve 10 esposas, vários filhos. E esse Herodes o Grande tentou conquistar o favor dos judeus, construindo o templo, que nós já mencionamos, né, reformando o templo. Depois você vem Herodes Arquelau. Quando Jesus nasce, é Herodes o Grande, mas quando há a matança das crianças, que você vai encontrar ali, Mateus 2:22, um outro Herodes, logo após a grande matança das crianças, né, só reconstruindo a fala, você vai encontrar esse Herodes no lugar de seu pai, Herodes Arquelau. Foi o filho mais velho de Herodes, com Maltace. Foi um homem de uma reputação terrível, ou seja, não prestava mesmo. O terceiro Herodes, que é mencionado na Bíblia, é Antipas II. Esse era um Herodes totalmente imoral. Ele pega por esposa a própria sobrinha, que era, por sua vez, esposa do seu meio-irmão Felipe I. Foi esse Herodes aí que manda matar João Batista, a pedido de Salomé. Então, você encontra registrado lá no livro de Marcos que esse Herodes estava governando. Esse Herodes também era imoral, era dado a imoralidade. E é ele que manda justamente matar João Batista, que João Batista dizia que não te era lícito possuir a irmã do teu irmão, a esposa do teu irmão. Herodes Filipe II, esse foi diferente dos demais. Casou com Salomé II, filha de Herodias, Lucas capítulo 3. Era um Herodes, digamos assim, mais tranquilo. E já o Antipas I, esse era neto de Herodes, o Grande, foi esse que mandou matar Tiago, foi esse que perseguiu a igreja, e ele foi comido de bicho em Atos capítulo 12. Ali você vê o triste fim desse Herodes sendo comido de bicho. E o Herodes Agripa II casa com Berenice, que são filhos de Antipas. Foi esse Herodes Agripa II que ouviu Paulo lá no capítulo 25 de Atos, da qual Paulo ensinou. Eu sei que é muito erótico você guardar na cabeça, mas se você pegar agora, dar uma olhadinha na Bíblia, dar uma olhadinha no seu material, você vai ver para melhor ficar fixado, registrado. E o Felipe I foi um Herodes que não teve grande projeção, não teve grande projeção social, hierárquica, razão pela qual sua mulher ambiciosa até acabou largando-o para morar com com seu irmão. Ok? Pois bem, vimos pequeno pano de fundo do que se deu, do que aconteceu dentro desse período chamado interbíblico, sem mencionar os deuses e outras coisas mais. Em breve, já estaremos dando sequência, na segunda aula, sobre esse assunto muito importante.